Devocional diário, série Tomando Posição, 3º episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 3º episódio dessa série Tomando Posição. Hoje eu quero falar contigo que necessitamos, temos que imitar os heróis e heroínas da fé, narrados na galeria de Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. Volto aqui então ao assunto do primeiro episódio para conectá-lo com o tema dessa série, Tomando Posição. Se você tem nos acompanhado, isso vai fazer sentido. Se não, eu recomendo que você que entrou aqui hoje volte ao primeiro episódio dessa série, acompanhe desde o início e vai fazer sentido porque eu abro assim esse episódio de hoje, o 3º episódio. No primeiro nós falamos que o texto de Hebreus 11 cita homens e mulheres que são exemplos de fé. No segundo episódio eu falei sobre o foco do ano que todos os anos a minha organização, a minha igreja estabelece, busca do Senhor e as razões pela qual nesse ano ela está falando sobre posicionamento. E isso inspirou essa série. E hoje eu quero conectar os dois assuntos. Porque se é verdade que Hebreus 11, falado, citado, que nós conversamos no primeiro episódio, se é verdade que eles são exemplos de fé, que eles foram pessoas que andaram por fé, e lá tem os grandes feitos deles, é verdade tanto quanto que eles também foram grandes exemplos de pessoas posicionadas, que tomaram posições. E aí então, nesse 3º episódio, nós conectamos, nós juntamos as duas pontas, o primeiro episódio, os heróis da fé, na galeria de Hebreus 11, o tema posicionados, e aqui então estamos afirmando que, assim como foram exemplos de fé, esses homens e mulheres, eles também foram pessoas que precisaram tomar grandes posições. E o episódio de hoje fala que nós precisamos imitar estes heróis e heroínas. Vejam só, lá o texto fala de Abel, que tomou uma posição de sacrificar com excelência, e olha o que aconteceu, foi vítima do primeiro assassinato. Fala de Enoque, que decidiu andar de tal forma que não viu a morte. Imagine que a morte não foi pária para o Enoque. Aliás, não foi pária para Elias também, a quem citamos no episódio de ontem. Quando ele confronta os profetas de Baal e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue ele. Se Deus é Deus, segue a Deus. Elias e Enoque, esse sim consta no Hebreus 11, não viram a morte, foram trasladados. Tamanha a posição que eles tomaram diante de Deus, de se santificarem, de obedecerem, de andar com o Senhor, de não titubear na compreensão do que é certo, não desviarem seus pés para a direita nem para a esquerda, de ouvirem ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu quero que à medida que esse texto, esse compartilhamento for acontecendo, você vá comparando isso ao tipo de cristianismo que você vive, como você exerce o seu ministério, como você pratica a tua fé cristã, como você vive a tua espiritualidade. Você tem sido quente? Você tem sido sal, luz? Pense ainda em Abraão, outro exemplo de herói e heroína, narrado aí no Hebreus 11. Abraão e sua esposa Sara, herói e heroína. Abraão deixa sua terra, sacrifica seu filho, aquele filho que Deus tinha dado a um alto custo, porque ele já era velho quando concebeu. Sara resolve acreditar que seria a mãe já sendo madura, e eles geram, e dessa geração nasce uma grande nação. Pense em Isaac, que nascido nesse contexto foi ofertado como um sacrifício num altar sem reagir. Será que ele não tinha força, condição, inteligência de entender que naquele contexto ele seria a ovelha, o sacrifício? E o Jacó, que ele luta com Deus até ser abençoado, tem seu nome mudado, é o pai da nação de Israel. E Moisés? Quantos posicionamentos em sua história? Raabe, eu menciono aqui os nomes dos heróis e heroínas da galeria dos heróis da fé, porque além de homens e mulheres de fé que alcançaram promessa, eles também foram exemplos de pessoas posicionadas. Raabe, que escondeu os espias correndo grande risco, isso lhe foi imputado como justiça e ela foi salva. Consta na genealogia de Jesus. Fez parte da grande conquista, da queda de Jericó. E o Gideão, que seleciona 300 para a luta
contra os midianitas de uma maneira nada militar, nada estratégica, sem seguir qualquer requisito humano de arma, de luta, de condicionamento, de estratégia, mas seguindo a voz de Deus, num critério divino, e com esses 300 recrutados sob esse olhar, sobre essa ordem, sobre esse método divino estranho, eles destroem o exército dos midianitas. E sem nos esquecermos de outros grandes exemplos além desses da galeria da fé, como Ruth, Esther, Débora, Dorcas, Priscila, mulheres que tomaram posição de fazerem a vontade de Deus, de serem diferentes, de honrarem mais a Deus do que o sistema, o mundo, a sociedade, os costumes, a moda, a massificação da época. E Estevão, o primeiro mártir. O que falar do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo? E o que falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Esse você já ouviu falar na cova dos leões, da fornalha de fogo ardente. E o que levou esses homens para esses lugares, para essas situações críticas, foi o posicionamento que eles tomaram. E Neemias na reconstrução do templo, e os 12 discípulos, e Tito, e Timóteo, e os profetas, maiores, menores, e Davi, e os amigos do paralítico de Cafarnaum. Se você pegar também a história dos primeiros cristãos, daqueles que frequentavam, por assim dizer, as catacumbas de Roma, os perseguidos, pessoas que tomaram posição e serviram a Deus de uma maneira radical, de uma maneira não comum, não confortável, não fácil, não tranquila, por mais lutas que tenhamos hoje, mas comparados à vida que esses homens e mulheres levaram, nossas vidas são tranquilas. E você pode dizer, pastor, não me subestime, se você não me conhece a minha luta. É verdade, meu irmão e minha irmã, mas você foi cerrado ao meio, você foi frito num tacho de óleo crente, você foi crucificado de cabeça para baixo, você foi degolado. Esse foi o fim, esse foi o que precisou enfrentar alguns desses homens e mulheres narrados na Bíblia, por conta dos seus posicionamentos de servirem a Deus a qualquer custo. E eu não quero constrangê-la, mas eu quero inspirá-lo nessa série, inspirá-la. Voltaremos amanhã com mais um episódio da série Tomando Posição.